Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, e que as bênçãos de Deus, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Hoje nós vamos falar a respeito da eutanásia, que consiste em nossa ação de provocar a morte sem sofrimento de um ser humano ou animal em caso de moléstia incurável. Nós sabemos que muitos irmãos aqui na Terra não têm uma compreensão a respeito deste tema sob o enfoque espírita. Nós sabemos que muitos irmãos pensam, numa visão materialista, que a nossa vida real é a vida de encarnado. Nós sabemos também que muitos irmãos não admitem a sobrevivência após a morte de algo espiritual. E assim, nós compreendemos que muitos deles não aceitam o posicionamento da doutrina espírita, o ensinamento dos espíritos, mas nós, como cristãos, como espíritas, nós temos consciência clara de que a nossa vida continua. E que, na verdade, a vida espiritual, que é a nossa real vida, ela não é uma ficção. E ela se nos apresenta muito mais real do que nós imaginamos. Isso vem ao encontro do que defendia Sócrates, do que defendia Platão, o mundo das ideias. E aqui na Terra, nós vivemos assim no meio de sombras. E o pior é que muitos irmãos nossos encaram estas sombras como se fossem a mais pura realidade. E nós sabemos, nós temos ciência, conhecimento de que a vida real é a vida espiritual. E para nós espíritas é muito importante a forma pela qual nós adentramos no mundo dos espíritos. A nossa vida aqui na Terra, como encarnados, ela serve como aprendizado, ora como tratamento para a nossa real existência, que é a existência de nós mesmos como espíritos. Então, muitos não irão entender o que nos ensina, por exemplo, o Espírito de São Luís, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1860. São Luís nos ensina que o materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. E olha, meus irmãos, o que São Luís nos ensina aqui nesta última frase. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto. Porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Nós temos noção, nós temos compreensão de que, muito embora o simples arrependimento profundo, ele não é suficiente para que nós reparemos aquilo que nós fizemos. Além do arrependimento, nós teremos de reparar as nossas faltas. Mas o arrependimento, ele é muito importante. A reflexão, a meditação é muito importante para que nós adentremos no plano espiritual de forma positiva. Nós estranhamos o nosso atual momento aqui na Terra, onde nós destacamos os perigos, os obstáculos, os desafios, quantos crimes, organizações criminosas, mas nós, como espíritas, nós sabemos
que na verdade aqui na Terra é um mero reflexo do que acontece no plano espiritual. No plano espiritual também existem, de forma muito clara, inúmeros perigos. Na verdade, muitas organizações criminosas, se não todas, alimentam-se das organizações espirituais nas zonas abismais, no umbral. A doutrina espírita nos conscientiza a respeito da importância da nossa encarnação para que nós possamos, ao sair do nosso corpo, pelo óbito, que nós saiamos livres. Se nós tivermos a oportunidade de, por exemplo, ler o livro Memórias de um Suicida, nós iremos perceber lá, neste livro, no capítulo 6, A Comunhão com o Alto, em que o Espírito, neste livro, nos ensina que lá, a respeito da comitiva de alguns espíritos que se dirigiriam ao planeta Terra em busca de médiuns para prestar auxílio a alguns espíritos suicidas, neste capítulo existe uma frase que nos retrata bem aquilo que nós estamos aqui dizendo. Que nós precisamos aqui na Terra adquirir a disciplina, não somente no mundo material. Disciplina não apenas a respeito das nossas tarefas do cotidiano, mas também a disciplina do nosso mundo mental, do nosso mundo emotivo, para que nós possamos adentrar no plano espiritual com segurança. Neste livro existe essa frase que diz: semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Nós observamos de forma clara, meus irmãos, neste livro, nesta frase, que engana-se aquele que pensa que no plano espiritual nós, só porque adentramos no mundo dos espíritos, nós nos encontraremos isentos de perigos, de tentações. No mundo espiritual existem, como aqui na Terra, organizações criminosas, espíritos irmãos nossos voltados para a prática do mal. E a forma pela qual nós adentramos no plano espiritual, arrependidos, com pensamento disciplinado, protegidos por espíritos bondosos, esta forma nos resguardará de inúmeros perigos. E nós, então, como espíritas, nós aprendemos que para nós, para muitos, para os nossos irmãos materialistas, é um ato de caridade abreviar a vida do nosso irmão que está em sofrimento por conta de uma doença incurável. Mas nós aprendemos que a forma pela qual nós adentramos no plano espiritual, ela será decisiva para que nós tenhamos uma vida com qualidade ou uma triste vida no plano espiritual. É importantíssimo, portanto, que nós, no leito, no momento de sofrimento, muito embora os cientistas, os médicos, não guardem qualquer esperança sobre a cura, mas que nós reflitamos, para que nós meditemos, para que nós repensemos a nossa vida e ali, naquele leito, talvez num minuto apenas, num ato de arrependimento, nós possamos adentrar no plano espiritual com uma outra mentalidade, sem ódio, sem desejo de vingança. Nós podemos e devemos lembrar da passagem de Jesus Cristo na cruz, e naquele momento ele detinha 2 irmãos ao seu lado. Um de fato se arrependeu, e Jesus disse: "E eu te digo ainda hoje que estarás comigo no paraíso." E nós não podemos esquecer que quando Jesus Cristo se encontrou com Madalena, com Maria, ali no túmulo, ele pediu para que ela não o tocasse.
porque ele, segundo Chico Xavier, ele vinha das zonas abismais para socorrer Judas Iscariotes, que havia suicidado. Então, meus irmãos, para concluir, nós espíritas sabemos que a vida continua e que o suicídio é um crime. A forma pela qual nós adentramos no mundo espiritual, revoltados, com desejo de vingança, com ódio no coração, este mundo emotivo irá nos causar muitos perigos e muitos sofrimentos. Entretanto, se adentrarmos no plano espiritual arrependidos, com pensamento voltado para a mudança interior, em comunhão com o nosso Pai, em oração, repensando a nossa vida e com desejo sincero de melhorar, a nossa vida no plano espiritual será menos dificultosa. Então, vale para que nós pensemos. E não deixemos para os últimos minutos da nossa vida para que nós arrependamos. Comecemos agora, disciplinando o nosso pensamento, disciplinando as nossas emoções, retirando do nosso coração a animosidade, o rancor, o ódio, o desejo de vingança, que olhemos a nossa vida como uma bendita oportunidade de recomeço, de tratamento e de aprendizado. E, acima de tudo, contando com a ajuda de Deus, com a bênção da espiritualidade maior e com o Evangelho em nossa mente. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja e que Deus continue iluminando o nosso caminho. Que assim seja.